Welcome back to Evolve English with your teacher Leo Theo. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos de volta a mais uma aula. Vou começar aqui com uma breve revisão, breve, prometo que seja bem breve, do Present Continuous, o que a gente viu na última aula. Temos os pronomes I, you, she, he, it, we, they. E aí, dependendo do pronome, a gente tem o verb to be que tem que ser usado. Lembrando-se que é a construção do Present Continuous. A construção do Present Continuous é pronome, verb to be, o verbo to be, mais um outro verbo, só que no NG, verbo no gerúndio, ok? Para que seja uma sentença que descreva algo que acontece agora e que continua a acontecer. Continua, a palavra-chave aqui continua. Present continuous, ok? Então é I, o verbo to be, am, mais o verbo, read, com NG. E aqui temos you are lying, she is looking, he is talking, it is hurting, we are trying, they're listening. Tá? E aqui é o complemento da sentença, a gente não vai entrar no mérito agora. Agora, uma coisa que eu acabei esquecendo de passar para vocês na última aula, mas que é muito importante dizer. Vamos puxar aqui. Há alguns verbos dentro do present continuous que não é muito comum você usar. Não quer dizer que é errado, só quero dizer que não é muito comum. Mas você vai perceber que talvez em filmes, em séries que retratam a informalidade do dia a dia das pessoas, você vai ver que às vezes você vai escutar a palavra, por exemplo, você vai escutar liking, wanting, knowing, realizing, understanding, você vai escutar essas palavras. Mas entenda que não é muito comum você usar. Só isso, né? Os verbos são like, want, need, prefer, know, realize, understand, recognize, believe, suppose, remember, mean, belong, fit, contain, consist, and seem. Alright? Isso que eu queria passar para vocês. Agora vamos à aula, né? Ao próximo tema que a gente vai abordar. E antes de começarmos a falar do que eu tenho de foco hoje, eu queria esclarecer uma coisa, ou abrir seus olhos para uma coisa. É muito importante a gente entender a palavra do. Tá? Eu espero que eu coloquei bem grande na tela aí na hora de digitar. Do, né? Ou aqui, não. Tá? Do. Por que é importante a gente entender o do? Porque do significa muitas coisas. Há várias situações de uso que o do tem. O do é uma palavra de extrema versatilidade, alright? Mas eu quero passar para vocês aqui. Você não precisa entender todos os usos do do. Eu quero que vocês entendam agora que do há vários significados. Como você pode ver aqui, ó. To bring, to pass, de trazer ou para passar. To put, de você colocar. Enfim, há vários significados do do. Mas o que eu quero que você entenda é do, dentro da usabilidade de present simple, que é o que a gente vai abordar daqui a pouco, vou descer um pouco aqui. Do é um verbo auxiliar, tá? O do ajuda na conjugação da sentença. Como também há vários significados. O do não só é um auxiliar, o do também é um verbo de ação. Ele tem essas duas funções. E do é várias outras coisas também, mas que mais pra frente a gente vai abordar. Porque hoje a gente vai focar só no do ação e no do verbo auxiliar. Ok, vamos lá. Vamos começar lendo essa sentença aqui e aí a gente vai desconstruir para entender a estrutura do present simple, ok? Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. He is not driving a bus. He is asleep. But he drives a bus. He is a bus driver. Tá? Alex is a bus driver. Alex é o motorista de ônibus. Mas, now he is in bed asleep. Mas, agora, ele está dormindo na sua cama.
He is not driving a bus. Ele não está dirigindo um ônibus agora, porque ele está dormindo. But, he drives a bus. He is a bus driver. Mas ele dirige um ônibus e ele é um motorista de ônibus, tá? Entendeu essa distinção? Ele é um motorista de ônibus, logo descrever é o verbo to be, ele é um motorista de ônibus. Mas que ele não está dirigindo agora, mas ele dirige. Entendeu o contraste? Ele dirige, mas não está dirigindo nesse exato momento. Esse é o presente simples. Algo que a gente faz, mas que não necessariamente ele está fazendo nesse exato momento. Por exemplo, se você é um chefe de cozinha, tá? Você cozinha quando está dentro da cozinha. Só que não está cozinhando nesse exato momento. Se você estivesse cozinhando nesse exato momento, present continuous, tá? Mas para dizer às pessoas que você é um chefe de cozinha e que você cozinha, não quer dizer que seja algo que aconteça nesse exato momento e que ela persiste. É algo que acontece no seu presente, é algo relevante ao seu presente, logo present simple. Faz sentido? É importante você criar essa distinção, tá? Tendo dito isso, vamos analisar aqui um pouco da estrutura do present simple. Repare que ao usar o pronome he, o verbo drive, adicionamos um S. Você pode ver aqui em parênteses aqui, ES. Já já a gente vai falar sobre o ES, tá? Dentro do present simple, a regra é, quando você for conjugar a sentença na terceira pessoa, logo he, she, it, adicionamos o S no verbo, tá? Então ficaria he drives e não he drive, tá? O porquê disso? Pelo fato, da mesma forma que ele come, nós comemos, ela come, a conjugação, é a conjugação do verbo. Dependendo de como a palavra termina, tá? No caso, a palavra do termina com ou. Então, quando uma palavra termina com ou, colocamos ES no verbo. Também palavras que terminam em CH, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, por agora, vamos lembrar que palavras que terminam com ou, a gente adiciona ES quando for conjugar na terceira pessoa. Drives, works, does. Is the present simple, tá? Como já expliquei. I, we, you, they, drive. Repara, não tem S, não tem S, não tem S. O verbo fica na forma infinitivo, ok? E aí quando tem a terceira pessoa, he, she, it, repara que a gente adiciona o S. Drives, works, does. Agora, quando se trata de fazer perguntas no present simple, lembra que eu expliquei do do? Que o do pode ser um verbo de ação, mas também o do é um verbo auxiliar que auxilia na conjugação das sentenças. Então a função dele dentro da sentença agora não é de ser um verbo de ação, e sim de auxiliar na hora de conjugar a sentença. Gente, eu estou sendo redundante porque muita gente se confunde com isso, porque vê o do não como auxiliar, mas peraí, do é auxiliar, por que ele está sendo como verbo de ação? É justamente para não ter essa confusão, ok? Então aqui o do, sendo um auxiliar, é usado para conjugar sentenças em forma de interrogação, ou perguntas, né? Do you work? Você trabalha? Do I work? Eu trabalho? Do we work? Nós trabalhamos? Do they work? Eles trabalham? Ok? Quando a pergunta é em terceira pessoa, ao invés de usarmos o do ao invés de usar o do quando perguntar, em terceira pessoa usamos o does. Quer dizer exatamente a mesma coisa, a única coisa que muda é que na terceira pessoa eu tenho que usar o does, tá? Does he drive? Ele dirige? Does she work? Ela trabalha? Does it drive? Aquilo dirige? Tá? Então, essa é a finalidade do do e do does dentro do present simple na hora de criar a pergunta. É um verbo
auxiliar, tá? O verbo auxiliar do também pode ser usado em sentenças na afirmativa, mas é de você reenfatizar. Eu não vou entrar nisso agora, porque pode confundir. Só vamos focar que do e o does é usado no present simple para fazer perguntas, ok? Quando é negativo, present simple negativo, a gente vai usar o auxiliar do negativo, que é o don't. Então, os mesmos pronomes que são usados para o do vai ser usados para o don't, e os mesmos pronomes que são usados o does, você vai usar o doesn't na hora de negar, na hora de dizer não, que não, né? I don't work. Eu não trabalho. Repare que eu não estou dizendo I not work. É I don't work. Eu não trabalho. O not não entra. O not é usado com o verb to be. Aqui não é o verb to be, aqui é o present simple. Logo, não usamos o not, e sim o don't. We don't work. Nós não trabalhamos. You don't drive. Você não dirige. They don't do. Eles não fazem. Olha só que interessante. O do sendo usado duas vezes na mesma sentença, tá? Aqui, o do é de fazer. Mas aqui, o do que vem antes do pronome é um auxiliar. Não tem tradução. Não tem tradução, tá? O do auxiliar não tem tradução. O do auxiliar é justamente para conjugar, tá? Tanto que tem aqui como exemplo que eu acabei não usando. Eu peço até desculpas, tá? Então, por exemplo, do we do? Do we do? No. do we do falta um complemento aí. Então, por exemplo, do we do this? Por exemplo, do we do this? A gente faz isso? Entendeu? Do you do this? Você faz isso? Tá? Então, do pode ser usado na mesma sentença se a finalidade da sentença é de você fazer, né? E no caso, fazer em inglês é do. Tá? They don't drive. Eles não dirigem. He doesn't work. Ele não trabalha. She doesn't drive. Ela não dirige. It doesn't do. Aquilo não faz, né? Não faz. Tá? Então, recapitulando. Do é um auxiliar, mas também é um verbo de ação. Quando o do está antes do sujeito, ou antes do pronome, que é I, we, you, they, he, she, it, é um auxiliar. Depois, se é usado depois, é um verbo de ação, o verbo fazer, ok? Quando estamos falando na interrogativa, do começa a sentença. Então, se você escuta o do logo no começo da sentença, você pode deduzir que é uma pergunta. O does é usado em sentenças da terceira pessoa, logo pronomes he, she, eu, it. E quando estamos falando negativa, e quando queremos dizer que não, por exemplo, eu não gosto de sorvete, I don't like ice cream. E não I not like ice cream, é I don't like ice cream, ok? E o doesn't quando é em terceira pessoa. Desculpa, gente, a câmera desligou aqui, tá? Voltando. Quando estamos falando do present simple, uma sentença simples, o mais básico do básico do básico, só precisa de duas palavrinhas. I live, eu moro, tá? Uma sentença, eu moro. Eu moro, I live, you live, você mora, he lives. Lembrando, ó, terceira pessoa, a gente coloca o S no verbo. He lives, ele mora, she lives, ela mora, it lives, aquilo mora, tá? E aí o we, you, they live. We live, you live, they live, tá? Então vamos lá. I don't live, you don't live. Agora, veja só. O S é usado na terceira pessoa, certo? Só que agora a gente tem um auxiliar. Então o auxiliar faz a função de conjugar. Logo, não precisamos conjugar o verbo duas vezes, porque o auxiliar aqui já exerce essa função. Então, sendo assim, o que acontece? Quando estamos usando o doesn't ou do, você não precisa do S. Não precisa do S. Não precisa do S. Tá? Você elimina o S. Então fica he
doesn't live. She doesn't live. It doesn't live. Que no caso, traduzindo, fica ele não mora, ela não mora, aquilo não mora. Ok? Bem simples. Então, quando você vê que está conjugando, usando o don't, o doesn't no negativo, você simplesmente não esquece o S no negativo, esquece o S. Tá? Isso para qualquer verbo. We don't live, you don't live, they don't live. Quando interrogativa, mais uma vez, começamos a sentença conciliar, tá? E aí depois o pronoun, e aí finalizamos com o verbo. Do I live? Eu moro. Do you live? Você mora. Does he live? Ele mora. Does she live? Ela mora. Does it love? Aquilo ama. Do we live? Nós moramos. Do you live? Você mora. E do they live? Eles moram. Vamos a mais um exemplo, o último exemplo aqui do Present Simple, e a gente encerra aqui a nossa aula, ok? Você vai reparar que há alguns verbos que seguem regras diferentes na hora de conjugar. O motivo, eu não sei dizer, é porque sim, né? Simplesmente porque sim. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, por que work a gente só coloca o S e o teach a gente não pode só colocar o S? A gente não pode porque toda palavra que termina em CH a gente adiciona o ES. Opa! A gente adiciona o ES. Essa é a regra. O porquê que essa regra existe? Eu não sei te dizer ao certo, mas a regra é essa. Vamos respeitar a regra, tá? Por que quando a gente conjuga o verbo have, que é ter, em terceira pessoa, ela transforma em has? Porque é a regra. É a regra, é como tem funcionado por milhares e milhares de anos, não é agora que vai mudar. Porque sim, tá? Cabe a nós a lembrar disso e decorar isso e usar da forma que eles que todo mundo usa, né? Então voltando aqui, I work, eu trabalho, mas ele trabalha. No sentido, I work, but he works, né? O S com he. You go, você vai, but it goes. Você vai, mas aquilo vai, né? It goes, terceira pessoa. O go transforma em goes, né? Terminou com O, adicionamos ES, ok? They teach, eles ensinam, mas a minha irmã ensina. My sister teaches. Palavra termina em CH, adicionamos o ES, tá? I have, o have muda em terceira pessoa na conjugação, has, ok? I have, but he has, tá? Essa aula é só para mais uma introdução do Present Simple. O Present Simple é uma coisa que você acaba vendo bastante ao decorrer das aulas. Vamos de pedacinho em pedacinho para que aí a gente consiga entender com mais facilidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. And I will see you in the next class.